Vou avisar que tem roupa na máquina e tem trem no trilho, mas a gente vai falar de qualquer jeito, porque tem coisas que tem que ser faladas imediatamente. Tá vendo tudo isso aqui de arco-íris? Tá aqui por um motivo. Hoje a gente vai falar de um assunto que se torna mais sério a cada dia, e realmente a cada dia. Ontem saiu a notícia de que o Brasil está começando a liberar o tratamento de homossexualidade como doença, ou seja, está virando legalizada a cura gay. Isso é um problema gravíssimo, é um retrocesso tamanho que eu não sei nem expressar, e é uma medida que se soma a muitas outras que mostram que o Brasil é super intolerante à sua comunidade LGBT ainda. Hoje a gente vai discutir a mostra Queer Museum, que foi exposta no Espaço Santander Cultural em Porto Alegre. Abriu dia 15/8, estava prevista para continuar até dia 8 de outubro, mas foi fechada prematuramente porque sofreu acusações de que fazia apologia à zoofilia, à pedofilia e à pornografia. Zoofilia e pedofilia são acusações seríssimas, e eu pretendo mostrar que elas foram feitas de maneira extremamente leviana para gerar polêmica em torno da exposição e para crucificar os artistas e os envolvidos nisso. Eu acho que é importante a gente lembrar que não faz muito tempo que se acreditava que ser gay era um desvio, era uma perversão, e que somada a essa perversão tinham outras, como a zoofilia e a pedofilia. Então não foi à toa que foram esses os termos escolhidos para atacar essa exposição. É importante dizer que essa seria a primeira exposição dessa escala sobre o assunto LGBT na América Latina. Obviamente, isso ia gerar reações da onda conservadora, principalmente no Brasil, que é um país que ainda lida de maneira péssima com a sua comunidade LGBT, tanto com cura gay, quanto com ser o país que mais mata travestis e transexuais no mundo todo. Então, é claro que dá projeção nesse nível, acho que eram 270 obras e artistas que não só abordam a comunidade LGBT, mas como são parte dessa comunidade, é claro que isso tinha o potencial de gerar críticas. Mas o que não era esperado era que o Santander fosse ceder de tamanha maneira as críticas que foram feitas à exposição. Isso representa que eles voltaram atrás na sua decisão de apoiar a exposição. No Jornal do Comércio, o Santander soltou uma nota que diz o seguinte, vou ler aqui. O objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e promover debates sobre as grandes questões do mundo contemporâneo e não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia. Eu acho essa frase muito incoerente, porque assim, é claro que discussões sobre as grandes questões do nosso tempo, do mundo contemporâneo, vão gerar discórdia. Porque grandes questões geram discórdia. E o mundo contemporâneo é um mundo extremamente polarizado, até com o advento da internet e tal, em que questões viram guerras muito rápido. Principalmente quando se trata de assuntos que rompem com as ideias tradicionais e normativas, que é justamente o tema de uma exposição cujo subtítulo é Cartografias da Diferença. Ou seja, não é que o Santander não sabia no que ele estava se metendo. Sabia e escolheu apoiar a arte. Então eu queria deixar bem claro que se você quer apoiar a arte, lembre-se do potencial subversivo e revolucionário que a arte tem. E do potencial que ela tem de gerar discórdia, sim, e reflexões, que são coisas importantíssimas, né? Religião é um tema super delicado. Então quando se escolhe tratar de religião e ter uma obra, por exemplo, como a que mistura Jesus Cristo e Shiva, é óbvio que isso vai gerar discórdia. Essa obra tem a intenção de questionar a maneira como a gente pensa e representa os nossos ícones religiosos. Chris O'Feely, já fiz um vídeo aqui sobre ele no canal, fez isso faz um tempinho, quando ele fez uma Virgem Maria Negra, cujo seio era feito de cocô de elefante. Falei qual é a importância do cocô de elefante na obra e tal, mas fato é que ele foi acusado na época, a campanha que se fez contra ele acusou o artista de tacar e esfregar merda na Virgem Maria e desrespeitar a fé católica, era um ataque contra a fé católica, dizia-se. Só que o O'Feely é católico. Então, vamos prestar atenção em como as campanhas que se fazem contra exposições de arte polêmicas ignoram fatos de uma maneira assim bem conveniente. Esses fatos não são divulgados. Então a gente está aqui para divulgá-los. Brasil 2017, a acusação do MBL foi a seguinte: dinheiro público foi usado para patrocinar pouca vergonha. Pouca vergonha é um termo ótimo, né? Porque ele encapsula tudo que se pode achar indecente no mundo. E, coincidentemente, essa foi a mesma acusação que foi feita ao Museu de Arte do Brooklyn pelo prefeito de Nova York na época que isso aconteceu, quando foi exposta a obra do Chris O'Feely, digo. Mas não é só isso que aproxima os dois casos. A campanha que foi feita pelo prefeito de Nova York, na época, distorceu os fatos e fez parecer com que o Chris O'Feely estava atacando a fé católica. Da mesma maneira que a campanha que está sendo feita agora contra a mostra Queer Museum é uma enorme distorção dos fatos. Vou citar também uma entrevista em que o repórter perguntou ao curador da exposição, Gaudêncio Fidelis, se a obra de Cristo como um macaco era um ataque à Igreja Católica. Só que não há essa obra na exposição. E como disse Gaudêncio Fidelis muito sabiamente,
foi feita a construção de uma narrativa visual e oral que não corresponde à exposição. Fantasias, mentiras, criou-se um mito do que seria essa exposição, que agora que a exposição fechou, fica muito difícil de desbancar. O BuzzFeed fez uma matéria maravilhosa em que permite que você visite a exposição através das imagens e pequenos textos que eles colocam sobre as obras. O que é ótimo pra gente poder analisar se de fato havia zoofilia e pedofilia ou não. Porque é muito fácil acusar uma pessoa sem mostrar realmente do que se trata. Vamos mostrar realmente do que se trata, aqui, agora. Sobre a zoofilia, vamos falar sobre isso primeiro. Tá aqui o quadro da Adriana Varejão. Tem uma pessoa transando com uma cabra nesse quadro? Tem. Eu acho isso bom? Não acho. Acho isso bonito? Não acho. Mas acho que isso é real. Vamos lembrar que a ideia da obra era mostrar os estupros que aconteceram no período colonial. Porque se fala muito da miscigenação no Brasil, mas não se fala realmente do que aconteceu, né? Que mulheres indígenas e escravas foram forçadas a transar para que a miscigenação ocorresse, né? Então vamos lembrar. Eu queria colocar também o fato de que eu acho que ela incluiu aí outros problemas ou questões sexuais no Brasil que a gente não discute. Estupro é uma delas. Talvez outra seja a zoofilia. Há estupro no Brasil ainda, há zoofilia no Brasil ainda. Mostrar que isso é uma realidade não é sugerir que ela se repita. Da mesma forma que essa obra com Cronos comendo seus filhos, não é para sugerir que as pessoas saiam por aí devorando criancinhas, que aliás era o que se acusava os comunistas de fazerem. Não sei por que eu lembrei disso agora. A acusação de pedofilia ou prostituição infantil. A obra Criança Viada, da Bia Leite, já tinha sido exibida na Câmara dos Deputados no ano passado, durante o 8º Seminário LGBT. Essa foi acusada de pedofilia. Realmente, falar sobre o fato de que crianças entram em contato com a sua sexualidade na infância é incitar o ato sexual com crianças. Isso é a mesma coisa que eu dizer que uma pessoa que sugere que o filhinho de 3 anos tem namoradinhas na escola é incitar a pedofilia, porque estamos falando da sexualidade infantil, certo? Então, projetar um valor heteronormativo na criança tudo bem, mas sugerir que talvez ela seja homossexual não pode. É isso. Isso é fazer apologia à pedofilia. Eu realmente não entendi. Mas aí é importante se questionar. Se tais acusações são tão absurdas, como é que elas ganharam tamanha projeção? É só um movimento de ignorância organizada, como disse Paulo Saldiva na Cultura? Pode ser. Mas eu acho também que tem a ver com o quanto o Brasil ainda é um país extremamente conservador em relação a várias coisas que estão envolvidas na sexualidade e principalmente com a comunidade LGBT, como já comentei. Mas tem um texto que eu gostaria de citar que levanta outra hipótese. É um texto que fala sobre fotografias do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe. Ele é gay, fazia fotografias sobre a temática gay e eram sim fotografias pornográficas muitas vezes. Quando ele expôs no museu, ele sofreu ataques de um político republicano conservador que disse que era um absurdo essa dessa obra em que havia um homem negro e um homem branco se pegando em cima de uma mesa de mármore. Uma descrição bastante detalhada da obra, exceto que essa obra não existe. Robert Mapplethorpe tem obras de homens negros beijando homens brancos? Tem. Tem obras de um cara nu numa mesa? Tem. A mesa não é de mármore. Então a hipótese que se levanta nesse texto, construída bem melhor do que eu vou poder reproduzir agora, é de que a censura projeta no que ela vai censurar as suas fantasias, muito mais do que ela combate a realidade das obras. E realmente não me surpreende que grupos religiosos estejam tentando combater a pedofilia que não há na obra de Bia Leite, quando existe uma enorme dificuldade de combater a pedofilia dentro da Igreja Católica, por exemplo. Isso, quem me lembrou, foi Daniela Nami, num texto excelente que ela fez para o Globo, que lembra as raízes históricas da censura. Ela cita a Mostra de Arte Degenerada, que Hitler promoveu em 1937, em que obras de Picasso, por exemplo, foram expostas como exemplos da arte judaico-bolchevique, que deviam ser combatidos, e a partir daí várias obras foram queimadas, várias obras foram destruídas, é um absurdo. Outro depoimento que lembra uma raiz histórica da censura é o de Roberto Freire. Ele comenta o seguinte: na época em que participava do diretório acadêmico da Faculdade de Direito do Recife, um dos primeiros atos da nossa gestão foi organizar uma exposição de arte nos salões da faculdade. Ocorre que houve uma grande polêmica em torno de uma das obras, um quadro que exibia um Cristo negro. Lembra o Ofília? Por acaso tá tudo conectado, gente. A exposição foi um sucesso, mas só durou aquela noite. No dia seguinte, a ditadura determinou o fechamento da mostra e apreendeu a obra. A ditadura. Estão lembrados da ditadura? Vocês estão lembrados que tem quem peça a volta dela, né? Vocês estão lembrados que as pessoas querem censura e que a censura que se fez à Mostra Queer Museum está ligada ao discurso que pede a volta da ditadura. Aproveitando esse gancho, eu queria dizer o seguinte: eu não passei a ditadura. Eu acho que quem passou a ditadura tem um apreço pela liberdade de expressão que eu talvez tenha até menos, embora preze muito por ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que defende a liberdade de expressão a qualquer custo. Eu acho
que liberdade de expressão tem limites. Discurso de ódio é um dos limites da liberdade de expressão. Eu acho que quando um político homenageia um coronel que estuprou e torturou uma série de pessoas, ele tem que ser punido. Da mesma maneira que eu acho que se essa exposição estivesse de fato fazendo uma homenagem à pedofilia, sugerindo que a pedofilia é uma coisa sensual, sugerindo que a pedofilia é uma coisa boa, eu seria oposta a essa exposição. Mas isso é só o que eu acho. Mas no que eu quero chegar? Eu considero a importância de obras de arte, mesmo que promovam valores contrários aos meus, como documentos históricos. Quantas obras de arte machistas eu não vejo nos museus e penso, puta, que merda que isso existiu. Mas existiu, e é importante que elas estejam lá pra eu poder sentar aqui e falar a arte foi muito machista durante muito tempo, tá aqui 1000 quadros que mostram isso, claramente. Da mesma forma que é importante lembrar que houve zoofilia no Brasil, que houve estupro no Brasil, e que a gente, por mais que não queira lidar com essas questões, tem que lidar com elas. E novamente, não tem nada a ver com o gosto pessoal de ninguém, porque a arte tá aí pra ser muito mais do que bonito e agradável aos olhos. Aliás, outra frase da Daniela Nani que eu amei é que obras da Queer Museum não vieram ao mundo pra nos trazer paz. Então é isso, elas vieram pra trazer questionamento, elas vieram pra bater de frente com valores que a gente tem como estabelecidos. Outra frase famosa é: a arte deveria confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Ou seja, vamos lembrar que a arte tem um caráter super subversivo e inclusive revolucionário. Então sim, ela vai gerar discórdia. Não é à toa que tem gente tentando reprimir a arte de maneira tão agressiva. É justamente pelo potencial revolucionário que ela tem. E aí, voltando para a atitude do Santander, ceder a isso é um absurdo. Eu acho que alguns dos temas abordados pela exposição não deveriam ser vistos por crianças, porque talvez eles antecipem certas discussões que os pais ainda não tiveram com seus filhos, enfim. Embora esteja lá em horário nobre na novela, a menina transando com o padrasto. Então eu acho que por isso talvez coubesse uma censura de idade como há no cinema. A Adriana Varejão inclusive fez uma declaração de que A Cena do Interior 2 é uma obra para adultos. Agora, fechar a exposição, além de ajudar a disseminar todas as mentiras que foram contadas, porque não há mais a exposição para falar, olha, não tá aqui zoofilia e pedofilia. Além disso, é ceder à censura num país em que mal se acostumou com a própria democracia ainda. Mas uma coisa que eu queria reforçar, além da importância da censura e da sua ligação com a democracia, é a homofobia. Eu acho que assim, não é à toa que essa exposição foi acusada de fazer apologia à zoofilia e à pedofilia, quando até ontem se achava que os gays transavam com crianças e com animais. Ainda se pensa que uma pessoa amar outra do mesmo gênero é uma doença da mesma maneira que é uma pessoa ter vontade de transar com uma criança. Vocês entendem a gravidade disso? Então vamos ficar de olho nisso, pelo amor de Deus, vamos discutir e vamos dar espaço para artistas LGBT, porque claramente eles estão lutando com unhas e dentes para ganhar esse espaço. Então é isso. Obrigada.